Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Segunda, dia 14 de setembro de 2020. Bom, a partir desta segunda-feira, já que encerramos o nosso jejum ontem, nós voltamos à nossa dinâmica normal de devocionais. Ou seja, aquela nosso editorial de toda semana, que é segunda-feira, resumo do culto, terça-feira, declaração de fé, quarta-feira, uma palavra pastoral, quinta-feira eu tiro algumas dúvidas e no sábado eu faço uma exposição do Sermão do Monte. Eu estou fazendo nesse primeiro momento. Bom, nesse sentido, vamos começar então, segunda-feira, fazendo um resumo da palavra que foi pregada ontem no nosso culto. Nós demos sequência à exposição do Evangelho de Marcos, chegamos ao fim do capítulo 10 e, nesse caso, narramos a cura do chamado cego mendigo Bartimeu. Jesus, chegando na cidade de Jericó, ele encontra então esse homem que a sua vida praticamente toda foi ali pedindo esmolas e esse homem, ouvindo que Jesus vinha, começa a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E de fato Jesus para a sua caminhada e vai então atender a este cego. E quando Jesus cura este cego, o cego, como a palavra mesmo diz, imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Bom, nós sabemos, e aí ajuda na nossa compreensão, de que o contexto em que estávamos falando até agora era discipulado. E na história do cego Bartimeu, nós estamos fechando o assunto discipulado. E estamos iniciando um novo assunto agora, que é fé. Então, no fechamento do assunto discipulado, nós temos Bartimeu, que é uma espécie de discípulo modelo. Aquele que ouve de Jesus, aquele que é curado por Jesus e aquele que segue Jesus, não importa para onde. No caso de Bartimeu, ele estava seguindo Jesus para sua morte, que seria estaria próximo de acontecer ali, uma vez que Jesus estava indo para Jerusalém, e ele sabia que em Jerusalém ele fatalmente morreria. Então nós temos aqui o início de um novo assunto, que é sobre fé. E basicamente foi o que falamos no culto de ontem. Falamos sobre fé. De imediato, nós falamos que o cego Bartimeu, ele não era um homem de fé, mas ele adquire fé ao se encontrar com Jesus, ou ao ouvir falar de Jesus. E aí se cumpre a palavra de Romanos, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem do Evangelho. Ou seja, nós adquirimos fé não quando ouvimos qualquer coisa. A fé bíblica e a fé salvífica, ela vem através do ouvir a mensagem evangélica. A mensagem da morte, ressurreição, aliás, da vida, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. E ao ouvir esta mensagem, o próprio Deus atua no nosso coração colocando fé. Essa fé que vai produzir em nós, então, a ação correspondente a essa fé. Então esse foi o primeiro ponto. Dissemos que Bartimeu não era um homem de fé, mas que ele adquiriu fé ao ouvir falar sobre Jesus. O segundo ponto, nós procuramos estabelecer o que é fé. Porque existe a fé popular, que todos dizem eu tenho fé em Deus. Existe a fé, muitas vezes, comercial, que é se você acreditar que Deus vai fazer alguma coisa, ele de fato vai fazer, e isso está muito presente nos púlpitos evangélicos. E, em terceiro lugar, nós temos a fé bíblica. A fé bíblica, ela é composta de dois elementos que estão intrinsecamente ligados. Primeiro elemento é ouvir uma mensagem específica, como nós dissemos agora há pouco, a mensagem do Evangelho. Segundo, ele tem um objeto específico. A fé bíblica é a fé em um Deus específico. O Deus criador de todas as coisas, o Deus soberano que governa todas as coisas, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, o Deus que morre na cruz pelos nossos pecados, o Deus que 3 dias depois ressuscita e que está preparando um lugar para nós, certamente vai voltar.
Esse é o Deus da Bíblia. E é um Deus que desafia a nossa lógica. Por isso, nem sempre o Deus da Bíblia é o Deus do povo, é o Deus de alguns púlpitos, mas certamente é o Deus da Bíblia. Segundo lugar, afirmamos que esta fé, ela vem, como eu disse, através de ouvir esta mensagem, a mensagem evangélica. E o terceiro ponto que abordamos ontem foi que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Qual é o raciocínio? Hebreus capítulo 11 é o capítulo que descreve a fé. E a fé de Hebreus 11 qual é? É uma fé que entende as verdades espirituais e que se compromete com essas verdades. O Bartimeu fez isso. Ele ouviu, foi curado e seguiu. Hebreus 11 vai falar de pessoas que entendem a mensagem e que seguem ou que se comprometem com esta mensagem. E uma das frases que dissemos foi que a fé, ela é de realidades internas com consequências externas. Nesse sentido, nós propomos as aplicações, que basicamente foram 4, e eu vou passar por elas rapidamente. Primeiro, a nossa fé, ela é resultado de ouvir o evangelho ou apenas ouvir histórias que podem ser bíblicas e pessoas. Segundo, ela é resultado de reflexão bíblica. Terceiro, a fé produz frutos interiores, familiares, espirituais e ativos. E quarto, você confia plenamente em Cristo? Se sim, a sua vida vai confirmar isso. Então, amados, basicamente foi o que falamos ontem. Esse será o assunto que vamos tratar nas próximas semanas. E eu espero que você possa ter não só entendido isso, mas que você passe a meditar nisso. Qual é a fé que você tem? É a fé em um Deus verdadeiro ou é a fé em um Deus fabricado pela mão humana? Então é isso, pessoal. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.